Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 16. Lucas, Evangelho descrito por Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19 em diante. A parábola do rico e do Lázaro, do rico e do pobre, do salvo e do não salvo. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que estava cheio de feridas, e ele ficava encostado na porta daquele homem rico. E Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa daquele homem rico, e os próprios cachorros, cães, vinham e lambiam as feridas do homem chamado Lázaro. E aconteceu que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos de Deus para um lugar chamado seio, aconchego ou descanso de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, perceba que só quem foi sepultado aqui foi o rico. Lázaro não foi sepultado, pelo menos não é mencionado na parábola. E no lugar de tormento, no Hades, ergueu o rico os olhos e, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu descanso, no seu seio, no seu repouso. E clamando disse, esse homem rico clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua ou a minha boca, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão para o rico: filho, você não se lembra não de que quando você estava em vida, você recebeu todos os resultados, riquezas que a vida podia te dar, e Lázaro somente recebeu males. E agora este é consolado, Lázaro recebe o consolo, mas você, que buscou as riquezas da terra, é atormentado. E além disso, está posto, Abraão dizendo, um grande abismo entre você e nós, de maneira que os que quisessem passar daqui para o lado de vocês não poderiam, e nem tampouco os, perceba que não só tem Lázaro, tem os, perceba que não tem só o rico, tem vocês, e tampouco os de lá passar para o lado de cá. E disse ele: eu te peço, pai Abraão, que mande na casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que vocês enviem Lázaro, para que Lázaro pregue o evangelho
para os meus irmãos, para minha família, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão mais uma vez para o homem rico: a sua família que está lá na terra, eu estou falando de uma forma que os irmãos possam entender melhor. Está entendendo? Não está escrito assim, não estou fugindo do texto, mas estou falando de uma forma que vocês entendam melhor. Disse Abraão: os teus irmãos que estão lá na terra, a tua família, tem a Bíblia. Moisés, a lei de Moisés, os profetas maiores e menores do Antigo Testamento, a Bíblia. Tranquilo? Abraão está dizendo, eles têm Moisés e os profetas, é só ouvir o que vem da palavra de Deus, que eles não vão ter o mesmo destino trágico que você. E disse ele: não, pai Abraão, eu tenho uma outra forma de salvação. O rico dizendo: tem um outro jeito de salvar a minha família. Se algum dos mortos ressuscitarem e forem ter com a minha família, pregar para eles, eles se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, se eles não ouvem a palavra de Deus, nem se alguém ressuscitar e pregar para eles, eles vão ouvir. Abraão está dizendo, a única forma de eles escaparem é dando ouvido à palavra de Deus. Caso contrário, eles estão perdidos. Tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você pode se sentar. Ela causa um impacto na gente. Essa mensagem, ela é uma mensagem de alerta, para a gente não deixar o que realmente importa para o outro dia, para o amanhã. A parábola começa dizendo, e Jesus está respondendo essa parábola, justamente para desmascarar a vida errada do grupo farisaico que existia na sua época. E é bom lembrar que essa chamada de parábola é muito mais do que uma parábola. Por quê? Porque parábola nenhuma na Bíblia tem nomes próprios. E essa, conhecida como parábola, tem o nome de uma pessoa. Você não vai ver Jesus contar nenhuma parábola que tenha nomes próprios. Então, por aqui, nós percebemos que essa é muito mais do que uma parábola. Ela é muito mais do que uma parábola, porque ela revela e possui elementos reais. Ela não tem só um nome próprio, ela tem dois nomes próprios. Um é o nome de Lázaro, o mendigo pobre. E o outro é o nome de Abraão, o pai na fé do Antigo Testamento. Alguém pode dizer, mas Abraão morreu. Morreu no nosso espaço. Morreu nessa terra. Mas aqui Jesus está dizendo que Abraão continua vivinho da Silva. E para reforçar que Abraão está vivo, a Bíblia diz assim, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Ele é Deus de Abraão,
o Deus, quem já ouviu essa expressão na Bíblia? Ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaque e ele é o Deus de Jacó. A Bíblia não diz que ele foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia diz que ele continua sendo o Deus daqueles que estão vivinho da silva no céu, reinando com Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz seio de Abraão, porque acreditava-se que antes de Jesus Cristo ressuscitar, as pessoas que morriam salvas iam para um lugar conhecido como seio de Abraão. E como morrer salvo no Antigo Testamento, meus irmãos teólogos? Como morrer salvo no Antigo Testamento, se Jesus ainda não tinha pisado nessa terra? Porque só existe um meio de salvação, que é a fé na pessoa de Jesus Cristo. É a fé unicamente em Jesus Cristo e mais nada. Eu te explico. Antigamente, quem foi morto antes de Jesus nascer, morreu porque acreditava no Messias que havia de vir sobre essa terra. E quem morre agora, morre salvo em Cristo, porque acredita no Messias que Deus enviou a essa terra para morrer por nós. Então Abraão, Isaque e Jacó morreram salvos porque acreditaram em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, que diz que há de ser que a semente que Deus enviaria da mulher esmagaria a cabeça da antiga serpente, que é Satanás. Quem morreu acreditando nisso, morreu na fé em Cristo Jesus, mesmo sem ver o Messias, mesmo sem tocar no Messias, mesmo não andando com o Messias, mas contemplando ele pela fé. Não muda muito não, porque hoje também você não viu Jesus que andou nessa terra, você não viu Jesus que andou nessa terra, mas pela fé, você escolheu edificar a sua casa sobre a rocha chamada Jesus Cristo.